Ele entrou no hospital vestido como um faxineiro, empurrando um carrinho que ocultava uma tesoura e um plano para cortar o tubo de oxigênio de sua esposa grávida. O que ele não sabia é que cada segundo estava sendo gravado, e seu pai, um juiz federal, estava assistindo a tudo ao vivo da sala de vigilância. O que se seguiu foi uma luta entre o poder, a verdade e uma justiça da qual dinheiro algum pode escapar. O corredor da unidade de terapia intensiva estava em silêncio, exceto pelo lento e mecânico pulsar das máquinas. A luz do teto era pálida e imutável, estendendo longos reflexos sobre o chão branco e polido. Um único carrinho avançava, suas rodas unindo suavemente, sua sombra se quebrando e se agitando sob o brilho fluorescente. De longe, parecia apenas mais um faxineiro começando seu turno noturno. O homem atrás vestia um uniforme verde pálido, luvas que lhe eram muito apertadas e uma máscara que ocultava seu queixo. Seu crachá de identificação estava em branco, mas ele se movia com a confiança silenciosa de quem já conhecia cada canto daquele lugar. Ao fundo, as portas duplas do quarto 214 tremiam levemente com o ritmo do monitor cardíaco. Atrás delas, Isabella Hale jazia imóvel em sua cama, envolvida em um emaranhado de lençóis brancos. A linha de oxigênio ao lado de sua cama pulsava suavemente. O som era fraco, mas constante, um pequeno metrônomo de sobrevivência. O ar cheirava a antisséptico e a flores murchas. O faxineiro parou em frente à porta de vidro. Seu reflexo o observou de volta, distorcido pela curva da superfície. Ele ajustou a máscara, olhou mais uma vez para o corredor e empurrou o carrinho para frente. A maçaneta metálica estava fria contra sua luva. Ele pressionou lentamente. A fechadura cedeu com um clique suave e a porta se abriu sem resistência. Lá dentro, o quarto era mais frio. Um monitor traçava um ritmo frágil em sua tela verde. Um soro pendia sobre o pulso de Isabella, soltando gotas em intervalos precisos. Sua respiração subia e descia pelo tubo transparente fixado à sua boca. Seu rosto parecia tranquilo, alheio à sombra que se aproximava de sua cama. O homem fechou a porta atrás de si. Seu reflexo tremeluziu brevemente no armário de aço ao lado da janela. Ele esperou, escutando o lento bip do monitor. O som marcava cada segundo como um relógio. Ele tirou do bolso uma pequena tesoura cirúrgica. As lâminas brilharam ao girá-las em direção à luz. Por um momento, sua mão enluvada pairou sobre a linha de oxigênio, seguindo a superfície plástica como se memorizasse sua textura. Sua respiração se tornou mais pesada sob a máscara. Ele sussurrou, quase com ternura. Finalmente ficará em silêncio. As palavras foram engolidas pelo sibilar do ar que passava pelo tubo. Sua outra mão avançou, os dedos tremendo, não por medo, mas pela estranha calma da decisão. A tesoura pressionou o tubo, deixando uma pequena marca. Então, com um som metálico e agudo, o plástico se partiu. O monitor explodiu em alarme. Uma luz vermelha acendeu, projetando reflexos sobre a porta de vidro. O tom estável da vida se transformou em um longo grito contínuo de advertência. O corpo de Isabella estremeceu, seu peito se tensionou ao não receber ar. A linha do monitor oscilou com violência. Seus dedos se crisparam sobre o lençol. Seus lábios se abriram, deixando escapar um som quebrado que nunca chegou a ser palavra. O homem recuou. Seus olhos se dirigiram para a porta, esperando passos, mas o corredor permaneceu em silêncio por um instante a mais que o normal. Ele se virou novamente para a cama, observando o monitor piscar em vermelho. Os números subiam e caíam repetidamente. Então, outra luz acendeu sobre a porta,
mais brilhante, mais urgente, conectada diretamente ao sistema central do hospital. Em segundos, a câmera instalada no canto ganhou vida. Um pequeno diodo mudou de verde para carmesim. Em algum lugar além daquele quarto, as telas acenderam. No centro de controle de segurança, uma parede de monitores mostrava cada corredor do hospital. Em um deles, a imagem do quarto 214 se ampliou automaticamente, preenchendo o quadro. O sistema era projetado para gravar qualquer incidente crítico em tempo real. Começou a transmitir ao vivo não só para o centro de controle, mas também para as televisões do corredor. Uma por uma, as telas ao longo da ala se iluminaram, mostrando a mesma cena arrepiante. Um homem em uniforme de faxineiro parado sobre uma paciente grávida, enquanto os alarmes gritavam. Na sala de espera, 2 andares abaixo, o juiz Raymond Hale estava sentado com as mãos em torno de uma xícara de café intacta. A enfermeira noturna havia abaixado as luzes para criar um ambiente tranquilo, deixando apenas o suave brilho azul da televisão perto da parede. Estava sintonizada no canal interno do hospital, normalmente usado para anúncios ou atualizações. Quando a tela mudou repentinamente para a transmissão do quarto 214, a xícara caiu de suas mãos, derramando-se sobre a mesa. Ele inclinou-se para a frente, paralisado, seu rosto iluminado pela luz intermitente. Na tela, ele viu o homem que conhecia muito bem. A compleição, a maneira de se mover, o leve giro dos ombros. Mesmo com a máscara, não havia dúvida. Seu genro. A tesoura em sua mão brilhou novamente, enquanto ele se aproximava da cama de Isabela. A garganta do juiz se fechou. Por um momento, ele não conseguiu respirar. Ao seu redor, as enfermeiras na sala de espera pararam de falar, atraídas pela mesma imagem. Alguém soltou um gemido. Outra cobriu a boca. O ângulo da câmera se ampliou, revelando o ato completo que não podia mais ser negado. O som do alarme inundou os alto-falantes, agudo e implacável. Hale se levantou lentamente. A cadeira rangeu contra o chão. Sua mão tremeu ao apontar a tela. "Chamem a segurança." Sua voz era baixa, mas absoluta. Agora, o pessoal correu para os telefones. As luzes vermelhas de emergência começaram a piscar pelos corredores. O homem na tela olhou para a câmera no teto, como se sentisse os olhos postos sobre ele. Por um instante, seus olhares pareceram se cruzar à distância, um através do vidro, o outro através da lente da justiça. Dentro da UTI, a respiração de Isabela falhou novamente. A linha do monitor desceu. Em seguida, estabilizou-se debilmente, sustentada apenas pelo ar residual em seus pulmões. A figura do faxineiro hesitou, ainda com a tesoura na mão, antes que a porta se abrisse abruptamente. Ouviram-se passos fora do enquadramento. A última imagem capturada antes que a transmissão fosse cortada foi sua sombra girando em direção à porta, congelada entre a culpa e a incredulidade. Na sala de espera, a tela ficou preta, deixando apenas o eco do alarme e o silêncio atônito daqueles que tinham visto tudo. O juiz Hale permaneceu imóvel, cada músculo tenso, seu reflexo tremendo no vidro escuro. Ele não falou novamente. Não era preciso. O momento já havia dividido tudo, o antes e o depois. A verdade não estava mais oculta. Estava viva, projetada por todo o hospital, gravada em cada mente que a tinha visto. E no meio daquele silêncio gelado, começou a se ouvir novamente o fraco bip de outro monitor, frágil, mas insistente, lembrando a todos que a história ainda não havia terminado. A imagem do rosto mascarado de seu genro não abandonava a mente do juiz Raymond Hale. O silêncio após o alarme ainda ressoava em algum lugar de seu peito. Mesmo antes daquela noite, ele já sabia que algo não estava certo. 3 dias antes,
Ele havia decidido não confiar na calma que cercava o leito hospitalar de sua filha. A luz da manhã filtrava-se suavemente pelas persianas entreabertas, desenhando listras douradas sobre os lençóis brancos. Isabella Hale permanecia imóvel, a pele pálida, um leve brilho de suor na têmpora. O ar cheirava a antisséptico e a lírios que começavam a murchar. Um pequeno cartão ao lado das flores dizia com uma letra caprichada: Melhore logo. Ela virou a cabeça levemente em direção à porta quando esta se abriu. Edward Hale entrou com uma suavidade que podia enganar qualquer um. Seu terno impecável havia sido substituído por uma camisa branca e uma gravata frouxa, o disfarce de alguém que fingia humildade. Ele sorriu enquanto segurava um copo de chá de papel, sua voz tranquila. "Dormiu bem?" perguntou. Isabella assentiu. Sua voz era suave, quase ausente. "Melhor", ela murmurou. Ele segurou a mão dela por um instante e então ajustou a máscara de oxigênio como se zelasse por seu conforto. O gesto parecia terno, mas a pressão de seus dedos foi muito firme. O Dr. Ethan Brooks entrou logo em seguida, com a pasta apoiada contra o peito. Ele cumprimentou Edward com um leve aceno de cabeça antes de checar o monitor ao lado da cama. Suas sobrancelhas se franziram por um instante ao ler os registros. O ritmo cardíaco estava estável, mas a pressão arterial havia caído novamente. Ela deveria descansar, ele disse ao marido com um tom neutro. Edward sorriu, uma máscara sobre outra máscara. "Claro, doutor. Só quero ter certeza de que ela está bem." Quando Edward saiu, Brooks exalou lentamente. Olhou para Isabella e baixou a voz. "Estivemos perto de perder vocês dois há 2 noites", ele disse. "Alguém mudou a dose do sedativo sem autorização." Isabella piscou, confusa. "Mudou?" O doutor hesitou, olhando em direção à porta. "Seu pai sabe. Ele está aqui." Naquela tarde, o juiz Hale chegou com uma pasta de couro debaixo do braço. Os anos de solenidade judicial o seguiam como uma sombra. Ao ver sua filha, ele parou na soleira da porta. Ela parecia menor do que ele se lembrava, dobrada sobre a cama, uma rede de tubos sustentando sua vida. Sua mão apertou a pasta. O Dr. Brooks o esperou do lado de fora e falou em voz baixa, com a cautela de quem entende as regras. "A dose foi aumentada. Não por nós", a enfermeira disse que seu genro insistiu. Alegou que era para ela descansar melhor. A mandíbula de Raymond se tensionou. "Alguém aprovou? Ele falsificou minhas iniciais. Descobri nos registros esta manhã." Por um longo momento, o juiz não disse nada. O zumbido das máquinas preencheu o corredor, rítmico e artificial. Finalmente ele falou: "Vou ficar aqui por alguns dias." Não foi um pedido. A partir daquela noite, sua cadeira permaneceu ao lado da janela do quarto. Ele não intervinha, apenas observava. Tomava notas nas margens dos relatórios diários do hospital, sua caneta raspando o papel enquanto os outros dormiam. As enfermeiras entravam e saíam. Seus olhares se desviavam para ele com respeito e certa inquietude. Era um homem cujo silêncio pesava. Edward visitava todas as manhãs e todas as tardes. Sempre cortês, sempre com flores ou frutas. Cada vez, ele movia algo no quarto. A altura da cama, a configuração da máquina de oxigênio, a ordem das bandejas de medicamentos. Uma vez, Hale o viu pelo canto do olho manipulando os cabos do monitor. "O que está fazendo?" perguntou de sua cadeira, com voz tranquila. Edward se virou, surpreso, mas sereno. Estava frouxo, só ajudando. Ele sorriu novamente, um sorriso que não chegava aos olhos. Mais tarde, o juiz se aproximou do posto de enfermagem. "De agora em diante", ele disse em voz baixa, "qualquer ajuste no equipamento da paciente
deverá ser registrado e assinado unicamente pelo Dr. Brooks. Seu tom não admitia réplica. Linda Parker, a chefe de enfermeiras, assentiu imediatamente. Sim, senhor. Ainda assim, a atmosfera no quarto se tornou mais pesada a cada hora. As visitas de Edward se prolongavam. Suas perguntas eram mais insistentes. Queria saber os horários do pessoal, quem tinha acesso à UTI, por quanto tempo as gravações das câmeras eram guardadas. Sua voz continuava soando tranquila, mas havia algo ensaiado em sua maneira de falar. Uma noite, perto da meia-noite, o juiz Hale acordou na sala de espera. Através da pequena janela do corredor da UTI, viu Edward saindo do quarto de sua filha. A luz do corredor iluminou seu perfil, sereno e estranhamente satisfeito. Raymond se endireitou. Seu bastão bateu uma vez no chão. Saindo cedo esta noite? Ele perguntou calmamente. Edward se virou, sorrindo sem esforço. Ela está estável. O senhor também deveria descansar. Ele não esperou resposta e se afastou pelo corredor até desaparecer. Quando o juiz entrou no quarto, Isabela ainda dormia. A tela do monitor projetava um brilho azul pálido sobre seu rosto. Sua respiração era fraca, mais lenta do que antes. As últimas instruções do médico haviam sido claras. Nada de sedativo sem supervisão. No entanto, a bolsa de soro ao lado de sua cama havia sido substituída recentemente. O rótulo indicava a mesma dose, mas a letra era diferente. Os olhos de Hale se estreitaram. Ele checou o registro. Não havia assinatura. Ele se sentou ao lado da cama. Roçou a mão de sua filha com delicadeza. Você está segura? Ele sussurrou, embora seu tom soasse mais a uma promessa para si mesmo do que para ela. Lá fora, as luzes da cidade piscavam através da janela como lâmpadas de um tribunal distante. Ao amanhecer, Isabela se moveu debilmente. Papai, ela murmurou com voz seca. Você acha que ele ainda me ama? A pergunta o pegou de surpresa. Ele a olhou longamente, procurando uma resposta que não a machucasse. Às vezes o amor não é o que diz ser, ele respondeu em voz baixa. Ela sorriu levemente, sem compreender, e voltou a dormir. O juiz olhou para a porta de vidro. Do lado de fora, Edward falava com uma enfermeira, inclinado em direção a ela, o gesto agudo. A enfermeira assentiu nervosamente. A mão de Hale agarrou o braço da cadeira. O som rítmico do monitor preencheu o silêncio novamente. O juiz inclinou-se para a frente, os olhos fixos na tela que mostrava o frágil bater do coração de sua filha. A linha verde subia e descia, perfeitamente uniforme. Demais uniforme. O silêncio no quarto já não parecia paz. Parecia uma respiração contida, esperando para se romper. Ele sussurrou para si mesmo, quase sem perceber. Às vezes o silêncio é um aviso. O sol da manhã alcançou a borda da janela, tingindo as paredes brancas de ouro. Pela primeira vez em dias, ele não se moveu, não piscou. À distância, um carrinho rolou pelo corredor. O suave ranger de suas rodas soou quase amável, mas na mente do juiz já carregava o eco de algo muito mais sombrio. O silêncio que ele temia não durou muito. Na manhã seguinte, o juiz Raymond Hale podia sentir que algo estava mudando. Era invisível, mas deliberado, movendo-se sob a rotina do hospital. O ar parecia mais denso, as enfermeiras mais caladas, seus passos mais medidos. Edward chegou mais cedo que o habitual, vestido com um terno escuro e elegante, carregando uma pasta em vez de flores. Sua cortesia era exata, seu sorriso ensaiado. Ele cumprimentou a todos com o tom de um homem que esperava ser obedecido. Ele caminhou pelo corredor como quem inspeciona uma propriedade. Suas perguntas eram amáveis, mas estranhamente específicas. Quanto tempo as gravações de segurança são guardadas?
Perguntou a um guarda. Todas as portas usam o mesmo cartão de acesso. O guarda piscou, sem saber se devia responder. O olhar de Edward parou nas câmeras do teto. As luzes vermelhas piscavam como olhos que o observavam. O juiz Hale, sentado perto da sala de espera, abaixou ligeiramente o jornal e observou. Os movimentos de Edward eram muito precisos. Ele não estava visitando a esposa. Estava estudando o lugar. Mais tarde naquela manhã, Hale o viu entrar no escritório de enfermagem com uma pilha de formulários. Saiu poucos minutos depois, com um sorriso cortês. A enfermeira Linda Parker o seguiu, segurando os papéis com o rosto pálido. Ao notar o olhar do juiz, ela hesitou um instante e depois se aproximou. Ele disse que são autorizações temporárias. Ela sussurrou, mostrando os documentos. Ele quer reatribuir o pessoal do quarto da Sra. Hale. Disse que era por privacidade. Hale olhou as assinaturas. A tinta ainda estava fresca. O nome de sua filha aparecia 3 vezes, mas a letra não era dela. Ele manteve o rosto sereno. Você assinou? Perguntou. Linda negou rapidamente. Ele me disse para ficar em silêncio e que o doutor havia aprovado, mas o Dr. Brooks nem estava no andar. A mandíbula do juiz se endureceu. Entregue as cópias ao Dr. Brooks, ele disse com calma, e de agora em diante, anote cada instrução que esse homem lhe der. Ela assentiu e se afastou apressada. De sua cadeira, Hay observou Edward voltar a entrar na UTI. Sua mão roçou o painel de acesso ao lado da porta. O bip da trava ressoou debilmente. Ele permaneceu lá dentro por mais tempo que o habitual e, ao sair, parou no corredor para ajustar a gravata com um gesto satisfeito. Os dedos do juiz tamborilaram lentamente em seu bastão. Não era mais uma simples suspeita. Era o começo de algo que ele ainda não podia definir, mas seu instinto lhe dizia que era um plano. Naquela tarde, o estacionamento brilhava sob um céu cinza pálido. Edward estava ao lado de seu carro, com uma mão no telefone. O zumbido de uma mensagem de entrada quebrou a monotonia do dia. Ele desbloqueou a tela, e lá estava, simples e fria. É a hora. Seu polegar hesitou por um segundo. Depois, ele abriu a conversa. O nome no topo dizia Cassandra M. Sua última conversa ainda estava visível. Fragmentos de frases que não precisavam mais de explicação. Termine com o passado. Comece de novo. Ela já é só um fantasma. Seu reflexo no vidro do telefone parecia o de outro homem. Ele apagou a conversa. Depois, eliminou o aplicativo. As nuvens cinzentas se adensaram até que a luz se apagou lentamente sobre ele. Dentro do hospital, Hale observou do corredor superior enquanto Edward se aproximava novamente do posto de enfermagem. Seus movimentos eram relaxados, mas cada gesto tinha intenção. Ele falou em voz baixa com Linda Parker, muito baixa para que o juiz ouvisse. Ela se encolheu, assentiu uma vez e se afastou rapidamente. Quando Edward se afastou, Linda se apoiou no balcão, os ombros rígidos. Hale se aproximou. O que ele te disse? Perguntou. Linda hesitou, olhando para o corredor por onde ele havia desaparecido. Queria saber o horário do turno da noite. Quem estará escalado para a UTI amanhã? Disse que talvez ficaria até tarde para vigiá-la ele mesmo. Sua voz tremeu. Ele disse isso como se fosse uma promessa. Hale exalou pelo nariz. Sentiu a disciplina do tribunal se levantar em seu interior. Todo instinto lhe gritava para confrontá-lo, mas ele não o fez. Ainda não. Um juiz nunca se move sem provas. Ele esperaria. Naquela noite, Edward entrou novamente no quarto de Isabella. As luzes estavam baixas, as máquinas soavam constantes. Ele sorriu ao vê-la acordada. Você parece mais forte, ele disse. Ela sorriu debilmente.
O doutor diz que talvez em alguns dias eu possa ir para casa. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o olhar suave. Isso é maravilhoso, ele murmurou. Mas seus olhos se desviaram para a câmera no canto, depois para a linha de oxigênio. Notou a posição da tomada, o interruptor da parede, o trajeto dos tubos. Sua mão parou por tempo demais sobre a válvula, antes de se virar novamente para ela. Atrás do vidro, o juiz Hale observava em silêncio. Seus olhares se cruzaram por um instante, quando Edward saiu para o corredor. Ela parece tranquila hoje, disse o juiz com um tom igual. Edward ajustou as abotoaduras e sorriu. A paz é uma ilusão bonita. As palavras caíram como um veredito que nenhum dos dois quis pronunciar. A noite desceu lentamente sobre a cidade. O hospital se apagou até um brilho azul tênue. No estacionamento, Edward abriu o porta-malas de seu carro. O ar estava fresco, carregado de chuva. Dentro, um uniforme de faxineiro cuidadosamente dobrado descansava ao lado de luvas, uma máscara e uma tesoura de aço. Ele revisou cada objeto com atenção, limpando a tesoura com um lenço branco. Fechou o porta-malas, seu rosto refletido debilmente no metal, meio iluminado pelo poste de luz. Ele pegou o telefone pela última vez. A luz da tela deu aos seus olhos um brilho vazio. Seus dedos escreveram uma única palavra. Esta noite. Ele a encarou por alguns segundos antes de enviar a mensagem. Nesse mesmo momento, o juiz Hale estava sentado na sala de espera fora da UTI, o jornal fechado sobre os joelhos. O silêncio pressionava seus ouvidos como um peso. Ele não conseguia explicar, mas seu peito se tensionou com a sensação de uma tempestade se aproximando. Ele olhou para o corredor, onde a luz fluorescente piscou uma vez, como se o prédio inteiro tremesse. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela e observou a chuva começar a bater no vidro. No estacionamento lá embaixo, um homem de terno escuro caminhava lentamente em direção ao seu carro. Carregava o guarda-chuva inclinado. A chuva escorria sobre o tecido preto em linhas prateadas. Hale ainda não sabia o que aquele homem carregava no porta-malas, nem o que planejava para aquela noite. Mas a sensação que o havia perseguido por dias voltou. Mais forte, mais clara. Algo estava prestes a se romper. A chuva caía em linhas finas sobre o estacionamento. Cada gota brilhava sob as luzes brancas do hospital. A hora havia passado da meia-noite. O mundo fora do Los Angeles. General dormia, mas dentro algo esperava para despertar. Edward Hale permanecia imóvel atrás do volante de seu carro, escutando o ritmo da chuva contra o para-brisa. Os limpadores de para-brisa moveram-se uma, duas vezes, então pararam. Ele estendeu a mão em direção ao porta-luvas, abriu-o e tirou o uniforme de faxineiro dobrado. O tecido verde captou a luz tênue, enquanto ele o desdobrava com cuidado. Embaixo estavam as luvas, uma máscara e um pequeno par de tesouras de aço. Ele se trocou rapidamente, abotoando o uniforme com precisão lenta. Seu reflexo tremeluzia no espelho retrovisor. Seu rosto parecia pálido, meio oculto sob a máscara. Ele se observou por um longo tempo, como se tentasse memorizar aquela versão do homem em que havia se transformado. Depois desta noite, ele murmurou com voz baixa e serena, paz. A palavra soou frágil, uma mentira envolta em oração. Ele fechou o porta-luvas, saiu para a garoa e tirou o carrinho de limpeza do banco de trás. As rodas rangeram suavemente enquanto ele começava a empurrá-lo em direção à entrada lateral. Dentro do hospital, o corredor se estendia vazio, banhado por uma luz azul pálida. Cada som ecoava. O zumbido do sistema de ventilação, o gotejar de um encanamento,
o roçar das rodas de borracha sobre os azulejos. Edward se movia com segurança silenciosa, deixando para trás um rastro de água. Ele passou por um cartaz que dizia Unidade de Terapia Intensiva, Área de Maternidade. O corredor virava à esquerda e terminava em frente a uma porta de vidro com o nome de sua esposa, Isabella Hale. O brilho das máquinas lá dentro filtrava-se debilmente pela janela estreita. Ele parou em frente à porta. Sua respiração embaçou o vidro. Ele tirou do bolso um pequeno cartão, do mesmo tamanho e cor da credencial de acesso das enfermeiras. O leitor magnético piscou em verde. A fechadura foi liberada com um clique suave. Ele deslizou para dentro. O quarto estava na penumbra. Apenas a luz do monitor iluminava o espaço. O som do monitor cardíaco preenchia o silêncio, constante, frágil, humano. Isabella jazia imóvel, o rosto ligeiramente virado para a janela. A máscara de oxigênio cobria sua boca e seu nariz. Seu ventre se elevava suavemente sob o cobertor, o ritmo de 2 vidas respirando em uníssono. Por um momento, Edward parou. O leve cheiro de antisséptico, o murmúrio das máquinas, tudo o cercou como uma lembrança que tentava vir à tona. Ele se aproximou. A tesoura brilhou quando ele a tirou do bolso. Ele se posicionou ao lado dela, olhando para baixo. Sua mão tremeu uma vez antes de se firmar. Durma para sempre, ele murmurou. A lâmina tocou a linha de oxigênio. Um único corte. O som foi agudo, cirúrgico, definitivo. O sibilar do ar cessou. O monitor reagiu primeiro. A linha se agitou. Depois, achatou-se por um instante antes de começar a piscar em vermelho. O alarme explodiu. Uma luz vermelha começou a piscar sobre a porta. O corpo de Isabella estremeceu. Seus dedos se crisparam sobre o lençol. O som do alarme preencheu cada canto do quarto, dilacerando o silêncio. Lá fora, o sistema de segurança registrou a falha. A rede da UTI, recentemente atualizada, foi projetada para transmitir alertas críticos a todas as telas de monitoramento do hospital. Ao detectar o sinal vermelho, o sistema se ativou automaticamente. A câmera no canto ganhou vida. Sua lente girou em direção ao som. 1 segundo depois, a transmissão ao vivo começou no centro de controle e depois em cada televisão interna do andar. Na sala de segurança, 2 técnicos levantaram os olhos de suas mesas quando uma das telas se ampliou até preencher a parede. Que diabos! A imagem era clara. Um homem em uniforme de faxineiro parado ao lado de uma mulher grávida, tesoura na mão, as luzes de alarme piscando. Os homens ficaram olhando por meio segundo, muito impactados para se moverem. Ao mesmo tempo, na sala de espera, o juiz Raymond Hale levantou os olhos de sua cadeira no momento em que a pequena televisão montada na parede piscou. O canal de notícias desapareceu, substituído pela transmissão de emergência ao vivo do hospital. Ele piscou uma vez, depois outra. O ângulo da câmera se ampliou, mostrando o mesmo quarto que ele visitara todos os dias durante uma semana, a mesma cama, as mesmas máquinas e o mesmo homem parado sobre sua filha. A xícara de café na mesa escorregou de sua mão. Caiu, derramando o líquido escuro sobre os azulejos. Sua respiração parou. Ele inclinou-se para a frente, incapaz de desviar o olhar. Mesmo com a máscara, ele o reconheceu. A postura, os ombros, os olhos, seu genro lá em cima. Os técnicos na sala de controle se apressavam. "Segurança na UTI 2 e 14", gritou um. Agora, os telefones tocavam, os alarmes se misturavam. A transmissão se dividiu em várias telas para que outros departamentos pudessem ver. Uma por uma, as televisões de todo o hospital se acenderam, projetando a mesma cena.
O faxineiro ao lado da mulher, a tesoura brilhando, as máquinas guinchando. Nos corredores, as enfermeiras pararam bruscamente. Os médicos ficaram imóveis. Por um instante, o tempo em si pareceu parar, como se o prédio contivesse a respiração. Dentro do quarto, Edward virou a cabeça em direção ao som de passos que se aproximavam. O alarme pulsava em vermelho sobre seu rosto. Isabela ofegou debilmente. Seu peito se elevou com esforço enquanto o ar a abandonava. Sua mão se levantou alguns centímetros, buscando o nada. Edward olhou para ela. Algo intangível cruzou seus olhos. Então ele recuou. A porta se abriu de repente. 2 enfermeiras e um segurança irromperam, seguidos pelo eco de pés correndo. "Saiam! Código vermelho!" gritou uma. A luz vermelha piscava, refletindo-se na tesoura que ele ainda segurava. Por um momento, todos ficaram congelados. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Então, uma enfermeira correu para a máquina tentando reconectar a linha. Na sala de espera, Hale se pôs de pé. A imagem na tela parecia aumentar, se aproximar. Seu peito se contraiu. A raiva e a incredulidade colidiram dentro dele. "Meu Deus!" ele sussurrou com a voz embargada. "É ele?" "Não." O eco do alarme se espalhou por cada corredor. Mais telas se acenderam. Pessoas saíram dos quartos, atraídas pelo ruído, pelo horror do que estavam vendo. A luz vermelha dos monitores pintava tudo com a cor do sangue. Dentro do quarto, Edward permanecia completamente quieto, a tesoura ainda em sua mão. Sua respiração era rápida atrás da máscara. Os dedos trêmulos da enfermeira lutavam com a linha. "Chamem reforços!" gritou alguém. O monitor guinchou novamente, mais forte, preenchendo o ar de urgência. A câmera de cima deu um zoom, captando seus olhos quando ele finalmente olhou para ela. A luz vermelha piscou sobre seu rosto, imobilizando o momento. Por um segundo, ele e a lente se reconheceram mutuamente. Na sala de espera, a imagem titubeou. Depois congelou. O último quadro mostrava o homem mascarado com a tesoura, olhando diretamente para a câmera. O som continuou por mais alguns segundos, antes que a transmissão se apagasse. Ninguém falou. Apenas o alarme continuou uivando, ressoando pelos corredores, até se tornar indistinguível do batimento de cada coração aterrorizado que o escutava. O alarme continuava gritando pelos corredores, um som agudo que parecia partir o hospital em 2. As luzes vermelhas giravam pelo teto, refletindo-se nas paredes brancas como traços de sangue. Enfermeiras gritavam ordens. Passos retumbavam no chão, e o barulho metálico de uma bandeja caída ressoava por trás do caos. A ala de maternidade, normalmente tranquila como uma capela, havia se tornado um campo de batalha de som e movimento. Dentro da UTI, o ar estava espesso de pânico. O Dr. Ethan Brooks irrompeu pela porta com 2 enfermeiras ao seu lado, o estetoscópio balançando enquanto se inclinava sobre a cama de Isabela. "Reconectem o oxigênio", ele ordenou. As mãos de Linda Parker tremiam enquanto ela segurava o tubo quebrado. Suas luvas escorregaram uma vez, depois outra, antes de conseguir prendê-lo. A máquina bufou, sibilou e depois voltou à vida. A linha verde do monitor subiu bruscamente, agitando-se como um coração que tentava recuperar seu ritmo. "Ela está se estabilizando", gritou Linda. O alívio durou pouco. O alarme não parou. A respiração de Isabela era fraca, mal perceptível, seu rosto pálido sob a luz azul. O Dr. Brooks segurou seu pulso, procurando a pulsação. "Mantenham o fluxo constante. Não a movam ainda." O suor brilhava em sua testa sob a luz branca e dura. No canto do quarto, o faxineiro com o uniforme verde ainda estava lá, imóvel. Por um momento,
Ninguém o notou. A máscara pendia solta de seu pescoço, as mãos enluvadas ao seu lado. O som do monitor abafava todo o resto. Então, uma enfermeira se virou e ficou paralisada. "Você, pare!" ela gritou. Os olhos de Edward se abriram. Por um instante sua expressão foi vazia, depois mudou. O cálculo frio substituiu o espanto. As enfermeiras começaram a avançar em direção a ele. Ele deu um passo para trás, depois outro. Sua mão roçou o carrinho metálico atrás dele. Com um movimento brusco, ele o empurrou para frente. As garrafas de desinfetante explodiram contra o chão. O quarto se encheu com um cheiro químico intenso e uma nuvem branca. "Segurança!" gritou alguém. Edward atravessou a névoa. Sua silhueta se quebrava entre as luzes vermelhas e brancas. A porta se abriu justo quando um guarda tentava entrar, mas Edward colidiu contra ele, fazendo com que ambos cambaleassem. O guarda caiu com força. O carrinho do faxineiro se espatifou contra a parede, espalhando panos e vassouras. Quando os outros alcançaram o corredor, o homem do uniforme verde já havia desaparecido no labirinto de corredores. "Fechem as saídas", gritou o Dr. Brooks, mas sua voz se perdeu no ruído. O cheiro de fumaça e produtos químicos flutuava no ar. O único som claro era o bip do monitor, agudo e irregular. A respiração de Isabela estabilizou-se, fraca, mas viva. Linda se virou para o médico. Lágrimas enchiam seus olhos. "Ela está respirando", ela sussurrou. "De verdade, está respirando." Mais abaixo, o juiz Raymond Hale já se movia. Ele caminhava rápido, o casaco desabotoado, o rosto impenetrável. A luz vermelha se refletia em seus óculos enquanto ele passava por enfermeiras paralisadas. Ele entrou na sala de controle, onde 2 técnicos de segurança olhavam fixamente para o muro de telas. "Senhor, estamos fazendo uma cópia do vídeo", gaguejou um. "Mas o suspeito já foi. Então se concentrem no que podem reter", disse Hale, sua voz firme e precisa. "Guardem cada segundo dessa gravação, sem compressão, sem cortes. 3 cópias físicas." Os técnicos se apressaram a obedecer. O juiz se inclinou para a frente, observando a imagem congelada do homem com o uniforme de faxineiro na tela maior. A tesoura ainda brilhava em sua mão. A luz iluminava apenas metade de seu rosto, mas era o suficiente. Os olhos de Hale se estreitaram. "Temos o rosto dele, sua ação, sua intenção", disse em voz baixa. "Isso é mais do que suficiente." A gravação se repetiu em cada monitor da sala. Cada repetição tornava o ato mais claro. Impossível de negar. Haley permaneceu atrás dos técnicos, os braços cruzados, o reflexo da luz vermelha movendo-se sobre seu rosto. Pela primeira vez em sua carreira, a linha entre a lei e o sangue havia desaparecido. A lei era agora sua filha. Na UTI, a emergência havia atraído pessoas de todos os departamentos. O corredor estava cheio de médicos, enfermeiras e até pacientes em cadeiras de rodas, olhando em direção à porta aberta. Alguém havia conectado uma televisão ao sistema interno de segurança. A cena de minutos antes, Edward cortando o tubo de oxigênio, repetia-se incessantemente. Um murmúrio percorreu a multidão. Uma mulher cobriu a boca. Outra sussurrou uma oração. "Pobre mulher", disse um idoso. "Ele queria matá-la." O som da sirene se aproximava. Através das janelas, os flashes azuis se misturavam com os vermelhos. Ambulâncias. Polícia. Tarde demais para pegá-lo, mas não tarde demais para preservar a verdade. Haley saiu da sala de controle e caminhou pelo corredor. As pessoas se afastaram de seu caminho, reconhecendo a autoridade em sua presença. Sua figura impunha ordem em meio ao caos. Ele chegou até a porta da UTI e olhou para dentro. Isabela jazia pálida sobre os lençóis. O peito se elevava com respirações curtas.
Os médicos a rodeavam. Suas vozes eram urgentes, mas baixas. Por um momento, o rosto do juiz se suavizou. Depois, ele se virou para o guarda mais próximo. "Quantas saídas?" perguntou. "5, senhor. Já selamos 3. Selar as outras." Seu tom não admitia discussão. Ele lançou um último olhar para os monitores atrás do vidro. O vídeo continuava se repetindo. A mesma imagem gravada nas telas. O homem mascarado com a tesoura, inclinado sobre a cama. A voz de Hale cortou o ar do corredor como uma lâmina. "Fechem tudo", ele disse. "Ninguém apaga um único segundo desta gravação." O oficial assentiu e se afastou apressado. Hallie permaneceu imóvel, o reflexo da luz vermelha brilhando em seus olhos. Atrás do vidro, Isabela se moveu ligeiramente. Sua mão tremeu sobre o lençol, enquanto a máquina exalava ao seu lado. Ele podia ver o fraco ritmo de sua respiração voltar, lento, mas constante. O ar ainda cheirava a antisséptico e a fumaça. Uma enfermeira passou com uma toalha, limpando o chão. O caos começava a se acalmar, mas o silêncio que o substituiu era mais pesado do que o ruído. Naquele silêncio, Hale podia ouvir seu próprio coração batendo no compasso dos monitores. Constante, deliberado, implacável. Através do vidro, ele olhou para o espaço vazio ao lado da porta onde estivera seu genro. O carrinho de limpeza jazia tombado, as ferramentas espalhadas como provas. A tesoura havia desaparecido. Lá fora, a chuva batia nas janelas, misturando-se com o eco distante das sirenes. Hale não se moveu. Sua voz, quando ele voltou a falar, foi baixa, mas definitiva. "A justiça começa aqui." Ele se virou para o corredor, as luzes vermelhas piscando sobre seus ombros, e se afastou sem olhar para trás. A chuva não havia cessado em 2 dias. Caía constante e fria sobre o caminho vazio da mansão Hale, o tipo de chuva que borra o mundo até torná-lo silêncio. Dentro da casa, as cortinas estavam fechadas e as luzes apagadas. Os cômodos, antes luxuosos, cheiravam a poeira e a uísque. Edward Hale estava sentado na escuridão, os cotovelos sobre os joelhos, as mãos entrelaçadas tão forte que os nós dos dedos haviam ficado brancos. Cada som o fazia estremecer. O ranger das tábuas do chão, o vento arranhando as janelas, o eco oco de sua própria respiração. Ele havia dirigido até lá na noite em que fugiu do hospital, com os faróis apagados, os pneus deslizando sobre o asfalto molhado. Não havia dormido desde então. O uniforme de faxineiro continuava no porta-malas do carro, manchado de desinfetante e medo. Ele havia dito a si mesmo que o queimaria. Não o fez. A máscara jazia amassada no chão de mármore, ao lado de um copo de brandy intacto. Quando amanheceu, ele não notou. A casa permaneceu na penumbra. Seu telefone vibrava repetidamente sobre a mesa, zunindo como um inseto preso. Ele o ignorou até que um nome apareceu na tela. Cassandra M. Ele hesitou. Depois atendeu. "Onde você está?" Sua voz soou aguda, contida. "Em casa", ele respondeu. Sua voz quebrou. Algo deu errado. O sistema gravou tudo. O hospital, as câmeras. "Então conserte antes que eles consertem você", ela o interrompeu. "Você não entende. Está em toda parte. Eles têm tudo." "Então desapareça", ela disse, com voz suave, mas gelada. "Ou eu o farei." A ligação foi cortada. Edward olhou a tela até que ela se apagou. Seu reflexo se desenhava debilmente no vidro preto, com a barba por fazer e os olhos vazios. Ele atirou o telefone contra a parede. Ele se quebrou em pedaços. Na segunda noite, ele já bebia diretamente da garrafa. A televisão estava ligada em silêncio. Uma luz pálida piscava sobre seu rosto. De vez em quando,
Ele aumentava o volume apenas para escutar uma voz humana. Foi então que ele a ouviu. Uma fonte anônima vazou as imagens de segurança do Hospital St. Helena. Ele gelou. A pulsação retumbava em seus ouvidos. Na tela, apareceu uma imagem estática, uma sala de UTI banhada em luz vermelha. Um homem em uniforme de faxineiro parado ao lado de uma mulher grávida. A tesoura brilhava. A legenda dizia: tentativa de homicídio capturada por câmera hospitalar. A mão de Edward se fechou sobre a garrafa até ela se quebrar. Não, ele sussurrou. É impossível. Mas a imagem continuava ali. O vídeo se repetia incessantemente em todos os canais. Em poucas horas, ele se espalhou pela internet. Milhões de pessoas viram os 30 segundos de vídeo que mudaram tudo. Os apresentadores falavam em tom urgente. A indignação pública continua crescendo enquanto as redes sociais explodem com o vazamento do vídeo. A hashtag Justiça para Isabella é tendência mundial. Ele desligou a televisão. Depois, ligou-a novamente. Depois, desligou-a. Sua respiração se tornou errática. Fora das altas grades, flashes de luz se multiplicavam. Eram flashes de câmeras. Repórteres gritavam em frente aos microfones. Suas vozes filtravam-se debilmente por entre a chuva. Edward Hale, é verdade. O senhor estava lá? Ele cambaleou para trás, as costas contra a parede. Puxou as cortinas até fechá-las mais. A casa parecia encolher, apertando-se ao seu redor. Na mesma hora, do outro lado da cidade, a corporação Hale desmoronava. Na sala de reuniões do centro, os executivos gritavam uns com os outros. As ações caíram 40. Os investidores estão indo embora. Um diretor de imprensa lia um comunicado. O vídeo não foi verificado. Mas antes que ele terminasse, uma jornalista irrompeu com uma transmissão ao vivo do Hospital St. Helena. A administração do hospital confirmou a autenticidade do vídeo. Ela disse: o Dr. Ethan Brooks e a enfermeira Linda Parker cooperaram com os investigadores, descrevendo como sua rápida intervenção salvou a mãe e o filho. A sala ficou em silêncio. Alguém sussurrou: acabou. Enquanto isso, Cassandra assistia à mesma transmissão de seu apartamento. Seu telefone vibrava com mensagens de repórteres pedindo comentários. Ela não os respondeu. Escreveu uma mensagem de texto. Eles sabem. Depois, após uma pausa, outra. Fuja. Eu nego. Ela enviou e atirou o telefone no sofá. Na mansão, o telefone quebrado de Edward vibrou debilmente entre os fragmentos de vidro. Ele o pegou, cortou a mão na borda e viu a mensagem. Respondeu com um tremor: não se atreva a me deixar. Sua resposta chegou segundos depois: eu já fiz isso. Ele caiu no chão, as costas contra a parede, o telefone escorregando de sua mão. O trovão lá fora explodiu como um julgamento. Ele levantou a cabeça, olhando para a luminária de cristal acima dele, lembrando a noite em que foi instalada. Um símbolo de perfeição, havia dito o designer. Agora seus cristais apenas refletiam o brilho vermelho da televisão em silêncio. As horas passaram. A chuva se intensificou. Edward continuou imóvel, os olhos vidrados, até que um zumbido de estática preencheu o quarto. A televisão havia mudado para notícias de última hora. Ele se virou lentamente para a tela. Acabamos de receber a informação, disse a apresentadora com voz grave e firme. O Gabinete Federal de Investigações emitiu um mandado de prisão contra Edward Hale, diretor executivo da corporação Hale, por tentativa de assassinato de sua esposa, Isabella Hale. O nome dele apareceu em grandes letras brancas. Embaixo, seu rosto, captado na gravação do hospital, o olhava de volta, sem máscara, inconfundível. A legenda dizia: procurado pelo FBI. Ele se pôs de pé,
tremendo. Não. Ele sussurrou novamente, mas já sem convicção. As paredes pareciam se fechar sobre ele. Ele se virou para a janela. Lá fora, a luz de um helicóptero varria o terreno, atravessando a chuva. Ele recuou, tropeçou na mesa de vidro. O som da batida foi agudo, cortando o silêncio que se seguiu. A televisão continuou, as vozes se misturando em um zumbido. A reação pública é esmagadora. As autoridades pedem que ele se entregue pacificamente. Ele cobriu os ouvidos com as mãos, tentando bloquear o ruído, mas as palavras ainda o alcançavam. Cada canto do quarto parecia pulsar com luz azul e branca, flashes que se infiltravam entre as persianas. Ele olhou para sua mão ensanguentada, depois para o telefone quebrado entre o uísque derramado. Por 2 dias, ele havia se escondido do mundo. Agora o mundo o havia encontrado. Fora da mansão, os repórteres gritavam mais alto. As câmeras brilhavam como relâmpagos atrás das grades de ferro. Dentro, Edward permanecia na penumbra, respirando com dificuldade, seu reflexo fragmentado em cada pedaço de vidro ao seu redor. Ele fechou os olhos, mas a imagem na televisão continuava ali. Seu próprio rosto, seu próprio crime. E a chuva continuava caindo, lavando o mundo, enquanto ele ficava preso no silêncio que ele mesmo havia construído. A manhã amanheceu cinzenta e sem vento sobre as torres de cristal do centro. A sede da corporação Hale brilhava sob o céu opaco. Seus muros espelhados capturavam a luz pálida como um monumento que fingia que nada havia mudado. Mas tudo havia mudado. Ao nível da rua, uma tensão silenciosa se estendia entre a multidão reunida atrás das fitas amarelas. Repórteres seguravam microfones. As câmeras estavam prontas. SUVs pretos se alinhavam junto à calçada, seus motores ronronando calmamente. Dentro de um agente do FBI ajustou seu fone de ouvido. Unidade 3, posições prontas, ele disse. Em sua tela, apareceu a imagem de Edward Hale, alvo confirmado. Do outro lado da cidade, Edward era conduzido em direção ao prédio em seu sedã cinza. O motorista permanecia em silêncio. As notícias matinais no rádio murmuravam fragmentos de seu nome. Ele abaixou o volume, incapaz de escutá-las. A cidade parecia estranha, muito limpa, muito acordada. Seus olhos estavam injetados de sangue, as bordas do colarinho de sua camisa úmidas pela chuva. Ele vestia um terno cinza escuro e óculos escuros, tentando parecer sereno. Não conseguiu. Cada nervo de seu corpo vibrava como um cabo carregado de eletricidade. Quando o carro parou em frente ao prédio, o motorista hesitou. "Senhor, há imprensa por toda parte." Edward abriu a porta sem responder. As câmeras brilharam imediatamente. As vozes gritaram seu nome. "Senhor Hale, algum comentário sobre as acusações? É verdade que o senhor esteve no St. Helena's?" Ele empurrou o caos com os ombros tensos e a mandíbula cerrada. Os seguranças abriram as portas de cristal para deixá-lo passar, evitando olhá-lo. Dentro, o hall estava em silêncio. O chão de mármore brilhava sob seus passos. Os funcionários ficavam quietos em pequenos grupos, sussurrando. Ele continuou caminhando. Cada passo ressoava muito alto no espaço imenso. "Bom dia, Sr. Hale", disse alguém atrás do balcão, mas as palavras soaram forçadas, formais, temerosas. Ele assentiu uma vez e se dirigiu ao elevador. Lá fora, a porta de uma van preta deslizou. Agentes do FBI saíram com coletes marcados, agente federal. Eles se moveram rápido, cercando a entrada. "Entrem", ordenou o chefe. As portas de vidro se abriram de repente. Agentes federais. Outras. Os agentes deixaram cair seus telefones, recuando contra as paredes. Edward se virou justo quando 2 agentes se aproximavam.
Seu rosto empalideceu. "O que é isso?" ele exigiu, a voz quebrada. O agente principal se aproximou com calma. "Edward Hale. O senhor está preso pela tentativa de assassinato de Isabella Hale. Tem o direito de permanecer em silêncio." Por um segundo, Edward não se moveu. Depois, os agentes seguraram seus pulsos, o viraram e fecharam as algemas com um clique metálico. O som cortou o silêncio como um trovão. Lá fora, as câmeras explodiram em luz. "Espere", ele começou. Mas suas palavras se perderam entre os gritos da imprensa que irrompia pela porta. Os microfones apontavam para seu rosto, enquanto os agentes o guiavam para fora. "O senhor nega o vídeo? Foi por causa da sua amante? Alguma mensagem para sua esposa?" Ele manteve a cabeça baixa, os óculos escorregando pelo nariz. Alguém gritou seu nome, outro o insultou. As vozes do público se misturaram em uma tempestade. Seus sapatos caros chapinhavam nas poças, enquanto ele era levado até o carro que o esperava. Um jornalista murmurou para outro. O poderoso Hale caiu. Dentro do veículo do FBI, Edward permanecia rígido, os pulsos presos atrás. O vidro o separava dos agentes na frente, mas ele podia ouvir suas vozes. Recebido. Alvo assegurado. O motorista ligou o motor. Quando o carro se afastou, Edward olhou para trás pela janela polarizada. Dezenas de câmeras o viam, os flashes refletindo no pavimento molhado como relâmpagos. Nesse mesmo momento, do outro lado da cidade, Cassandra Moore acordou com as batidas em sua porta. Seu loft estava cheio de malas pela metade, roupas espalhadas pela cama. A televisão no canto continuava reproduzindo as imagens do hospital. Suas mãos tremiam enquanto ela enfiava documentos em sua bolsa, apagando mensagens do telefone uma após a outra. As batidas ficaram mais fortes. "FBI, abra a porta!" Sua respiração cortou. Ela correu para a janela, mas a rua já estava cheia de carros pretos. "FBI!" gritou uma voz novamente. A porta tremeu. Ela ficou imóvel. Depois, lentamente, enfiou seu telefone na bolsa. Quando a fechadura cedeu, os agentes irromperam. "Cassandra Moore está presa por cumplicidade e incitação à tentativa de homicídio", disse um com firmeza. Não, vocês não entendem", ela gritou. "Ele me obrigou." "Senhora, as mãos onde possamos ver." Eles prenderam seus pulsos atrás das costas. Sua voz quebrou. "Por favor, eu não a toquei." "Não." Os agentes ignoraram suas súplicas, lendo-lhe seus direitos, enquanto as câmeras do corredor gravavam tudo. Ela conseguiu ver seu reflexo no espelho, o cabelo emaranhado, a maquiagem escorrida, o rímel manchando suas bochechas. A imagem de si mesma a fez tremer mais. Lá embaixo, no hall, os repórteres se aglomeraram novamente enquanto os agentes atiravam algemada. Os flashes estouravam como disparos. "Cassandra, vocês planejaram isso juntos!" gritou alguém. "Foi por ciúmes?" Ela virou o rosto, as lágrimas caindo sobre sua blusa. Em toda a cidade, as telas de televisão se encheram com o letreiro de última hora. O FBI prende o milionário Edward Hale e sua amante Cassandra Moore. Em cafeterias, escritórios e salas de estar, as pessoas largaram o que faziam para olhar. As duas detenções eram mostradas lado a lado. A expressão de Edward congelada em incredulidade, a de Cassandra em ruína. Os apresentadores falavam sobre as imagens com vozes graves. Antes aclamado como um empresário visionário, Hale agora enfrenta acusações de tentativa de homicídio e conspiração. Sua suposta cúmplice, Cassandra Moore, está sob custódia por incitação e obstrução. Na parte de trás do veículo do FBI, Edward olhava para a frente, seu reflexo pálido no vidro. O perfil da cidade passava distorcido pela janela. O som das sirenes pulsava lá fora,
constante como um batimento cardíaco. Em um semáforo, o carro parou. Através do vidro escuro, ele viu uma enorme tela LED do outro lado da rua. Mostrava a mesma reportagem, seu rosto, seu nome, o título brilhando em letras vermelhas. A justiça começa a se mover. Ele desviou o olhar, fechando os olhos. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha para onde ir. Em outro veículo, Cassandra permanecia em silêncio, os pulsos atados, os olhos fixos no mesmo título, em uma pequena tela dentro da van. As palavras se desfaziam enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. O comboio avançou junto pelas ruas úmidas, as luzes azuis e brancas piscando. Lá fora, a multidão vibrava enquanto os apresentadores de notícias diziam a última linha. Ambos os suspeitos estão agora sob custódia federal. A nação observa enquanto a justiça segue seu curso. E sob o céu cinzento e tempestuoso, a cidade pareceu respirar de novo. O centro de detenção cheirava a metal e cloro. As paredes eram nuas. O ar era frio e cortante. Edward sentava-se na mesa de interrogatório, os pulsos algemados, seu reflexo distorcido sobre a superfície polida. À sua frente, 2 agentes federais o observavam em silêncio. Quando a primeira pergunta chegou, ele não respondeu. Ele levantou a cabeça lentamente, os olhos vazios, mas firmes. Invoco meu direito a um advogado, ele disse. O agente ao lado do gravador exalou e assentiu. O senhor terá seu advogado. Do outro lado do corredor, em outra sala, a respiração de Cassandra era rápida e entrecortada. Ela podia ouvir vozes abafadas atrás da parede, uma porta se fechando, o tilintar de chaves. Por favor, ela sussurrou tremendo. Eu também quero meu advogado. Os agentes se entreolharam e comunicaram. Por lei, ambas as solicitações deviam ser atendidas. As salas voltaram a ficar em silêncio. Na manhã seguinte, chegaram 2 times legais diferentes. Os advogados de Edward foram os primeiros, 3 homens de ternos escuros e pastas mais pesadas que alguns vereditos. Eles o cumprimentaram como a um cliente, não como a um criminoso. A advogada de Cassandra chegou depois, uma mulher perspicaz e eficiente enviada por sua família. Ambos os suspeitos foram levados a salas de consulta supervisionadas. As câmeras registravam cada palavra. Edward inclinou-se para a frente sobre a mesa. Sua voz era baixa e cortante. Não vamos nos declarar culpados, ele disse. Anne, sua advogada principal, ajustou a gravata. Não faremos isso. Nosso foco será a instabilidade mental, estresse e distorção midiática. Ele não pensava com clareza, estava esgotado, sob medicação. E o vídeo? Será impugnado, respondeu o advogado prontamente. Diremos que está editado, fora de contexto. O senhor estava verificando a válvula de oxigênio. Sugeriremos sabotagem do pessoal do hospital. Se desacreditarmos o material, ganhamos a opinião pública. Os dedos de Edward se moveram sobre a mesa. Façam isso. Enquanto isso, Cassandra sentava-se em frente à sua advogada, os olhos vermelhos pela falta de sono. Ele me obrigou, ela disse. Ele me disse que ela merecia. O tom da advogada era sereno, ensaiado. Ela dirá que foi coagida emocionalmente, que agiu por medo, não por intenção. Mantenha as respostas curtas. Chore se for necessário. Cassandra assentiu, mas as lágrimas caíram do mesmo jeito. Eu vou para a prisão? Só se provarem que a senhorita quis causar dano, respondeu a advogada. E não vamos permitir isso. Naquela tarde, a equipe legal de Edward ofereceu uma coletiva de imprensa em frente ao tribunal. Câmeras enchiam as escadarias, repórteres gritavam perguntas. O advogado principal encarou a multidão.
O Sr. Hale é inocente. O vídeo que circula online está fortemente manipulado. Meu cliente estava tentando ajudar em uma situação médica sob extrema pressão. Pedimos ao público que não julgue antes da hora. Os microfones crepitaram. Os flashes estouraram como relâmpagos. Atrás dele, Edward permanecia rígido, pálido, sem expressão. Na televisão, um canal mostrava o título: A defesa de Hale alega colapso sob pressão. Outro cabeçalho dizia: O milionário foi incriminado. Mas a maré mudou rapidamente. Em 48 horas, o FBI emitiu um comunicado oficial. A voz do apresentador nas notícias nacionais soou clara e fria. As equipes forenses federais verificaram a gravação original do Hospital St. Helena. As impressões digitais na válvula de oxigênio coincidem com as de Edward Hale. O vídeo é autêntico e sem alterações. As telas do país se encheram com comparações lado a lado. A mão enluvada de Edward, a tesoura brilhando, o monitor em linha reta, a marca do tempo intacta. Nas redes, os comentários inundaram os fóruns. Mentiu de novo. Dinheiro não apaga impressões digitais. A hashtag Justiça para Isabela voltou ao primeiro lugar. Em sua cela, Cassandra assistia às notícias na pequena televisão fixada à parede. Não, ela murmurou, balançando a cabeça. Não, não, não! Ela bateu na tela com as palmas das mãos e depois caiu no chão, soluçando. Horas depois, ela foi levada novamente para a sala de interrogatório. Sua advogada sentou-se ao seu lado, calada, mas firme. O agente pressionou reproduzir em um gravador. A voz de Cassandra preencheu a sala, vinda de uma mensagem recuperada do telefone. É a hora. Depois, outra linha apareceu na tela, um texto não excluído de seu backup. Se ela desaparecer, finalmente seremos livres. Sua respiração parou. Isso não é... O agente a interrompeu. Senhorita Moore, o arrependimento não apaga a intenção. A advogada inclinou-se para a frente. Minha cliente foi manipulada. Agiu sob pressão emocional. O agente virou a tela para as duas. Isso foi enviado horas antes do ataque, não depois. A boca de Cassandra se abriu sem emitir som. Seus olhos se nublaram e se encheram de lágrimas. Ela baixou a cabeça sobre a mesa, os ombros tremendo. Eu não queria fazer isso. Ela sussurrou. Eu não queria fazer isso. Ao mesmo tempo, em outra ala, Edward se reunia novamente com seus advogados. Papéis estavam espalhados pela mesa. O café frio. Alegaremos colapso psicológico, disse um, batendo a caneta na pasta. Não era você mesmo. É a única opção. A mandíbula de Edward se tensionou. Façam isso! A porta se abriu sem aviso. O investigador federal entrou, seguido por um homem de casaco escuro e uma pasta lacrada. Os olhos de Edward se arregalaram. Raymond Hale. Por um longo momento, sogro e genro se olharam em silêncio. O zumbido da sala se desvaneceu. Raymond colocou a pasta sobre a mesa e falou em voz baixa. Você acha que a lei se dobra diante do poder? Não se dobra. Justiça não é persuasão, é prova. Ele empurrou a pasta para a frente. Dentro havia cópias certificadas das gravações originais, assinadas e seladas pelo tribunal. 3 testemunhas. Um administrador do hospital, um técnico digital, um oficial federal. Cada segundo daquela noite, autenticado. Os lábios de Edward se entreabriram, mas ele não disse nada. Um dos advogados tentou protestar. Vossa Excelência? Os olhos de Raymond não se moveram. Não sou Vossa Excelência. Não hoje. Ele se virou para os agentes. Vocês têm tudo o que precisam. Depois,
Saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou com um clique suave. Ninguém respirou por um instante. Edward olhou para a pasta. Seu reflexo tremia na superfície brilhante. As horas passaram. Cassandra foi conduzida pelo corredor com as mãos algemadas, o rímel escorrido, os passos vacilantes. Edward permaneceu sozinho em sua sala, as mãos acorrentadas à mesa de metal. O ar estava parado. A luz fluorescente zumbia sobre ele, piscando levemente. Ele ainda podia ouvir a voz de Raymond em sua mente. Justiça não é persuasão, é prova. Ele baixou a cabeça, os olhos fixos no aço polido à sua frente. O reflexo que o encarava já não parecia um homem que um dia governou um império. Parecia vazio, distante, desvanecendo-se. Pela primeira vez em sua vida, Edward Hale não tinha nada para controlar. A luz da manhã derramou-se sobre os degraus de mármore do Tribunal Federal. 2 vans blindadas pararam em frente à porta principal, rodeadas por câmeras piscando e um muro de vozes que gritavam. A primeira porta se abriu e Edward Hale desceu, com os pulsos acorrentados e os olhos fundos pelo cansaço. Seu terno, antes impecável, pendia frouxo, o tecido amassado pelos dias em custódia. Atrás dele, Cassandra Moore saiu do segundo veículo, pálida e trêmula, escoltada por 2 oficiais federais. Sua maquiagem havia escorrido, deixando sulcos escuros em seu rosto. Todas as câmeras se moveram, cada passo ressoando sobre a pedra como um metrônomo que contava os segundos em direção ao julgamento. Dentro do tribunal, o ar era mais frio que a manhã lá fora. Fileiras de jornalistas enchiam os bancos. Câmeras alinhadas como soldados, famílias, ativistas e curiosos que haviam seguido o caso por semanas, sentavam-se lado a lado, esperando. O murmúrio de vozes se apagou quando as portas da sala se abriram. Os guardas guiaram Edward e Cassandra até a mesa dos réus. Eles não se olharam. Edward olhava fixo para a frente. As mãos de Cassandra tremiam enquanto ela ajeitava as dobras de seu uniforme carcerário. Isabela não estava entre os espectadores. No Hospital Santa Helena, ela permanecia sentada em sua cama, com uma manta pálida sobre o peito. Os médicos a haviam proibido de viajar após uma queda repentina de pressão na noite anterior. O batimento cardíaco do bebê continuava estável, embora frágil. Ela assistia à audiência na pequena televisão pendurada na parede, com uma mão sobre a barriga. Cada pulso sob sua palma lhe lembrava que a vida continuava ali, onde a morte quase havia vencido. No tribunal, a voz do secretário ressoou. Caso 4TB, os Estados Unidos contra Edward Hale e Cassandra Moore. O som se espalhou como um sino. Raymond Hale sentava-se no alto do estrado, sua toga preta contrastando com a madeira polida. Seu rosto era inescrutável, sua postura firme. Ele não olhou nem para a esquerda, nem para a direita. Seus olhos permaneceram fixos no chão da sala. De pé, ordenou o oficial de justiça. A multidão se levantou quando o juiz entrou e voltou a se sentar quando ele assentiu. O murmúrio das câmeras cessou. O martelo bateu uma vez. A promotoria falou primeiro. A advogada federal, uma mulher serena de cabelo grisalho, deu alguns passos em direção ao centro. Sua voz era firme. Isto não é um crime de paixão. É um crime de cálculo. Cada segundo está registrado. Cada decisão foi deliberada. As luzes diminuíram. Uma grande tela se acendeu. O vídeo começou. A sala ficou em silêncio enquanto as imagens eram projetadas. Edward com o uniforme de faxineiro, a tesoura prateada brilhando sob a luz fluorescente, o tubo de oxigênio cortado, os alarmes soando, as luzes vermelhas piscando. Por um momento até o ar pareceu parar. Alguém ofegou. Outra pessoa cobriu a boca.
A voz da promotora cortou o silêncio. A lei não se curva diante do dinheiro nem diante do medo. Ela responde a verdade. Quando as luzes se acenderam novamente, Edward permanecia rígido, a mandíbula cerrada. Cassandra olhava para baixo, as lágrimas tremendo na beira de seus cílios. A promotoria chamou sua primeira testemunha. O Dr. Ethan Brooks subiu ao estrado, as mãos firmes apesar dos flashes das câmeras. Naquela noite, ele começou. Encontramos a linha de oxigênio da Sra. Hale cortada. Sua pulsação estava fraca. Reconectamos o tubo e, em minutos, o monitor fetal voltou a marcar um batimento. Sem uma ação imediata, ela e seu filho não teriam sobrevivido. A sala estava imóvel. Depois, subiu Linda Parker, a enfermeira que havia segurado a mão de Isabella durante o pior. Sua voz quebrou. Ela quase morreu, mas o pai dela estava lá. Ele nunca saiu. O rosto de Raymond Hale continuava sereno, mas seus dedos agarravam-se com força à borda da madeira. A defesa se levantou. O advogado de Edward ajeitou as abotoaduras, seu tom suave. Meu cliente sofreu um forte transtorno mental. Estava sob medicação sedativa, sobrecarregado pela pressão. O vídeo não mostra todo o contexto. O Sr. Hale não tinha a intenção de causar dano. Raymond escutava com o rosto imóvel. A defesa se virou para a segunda mesa. Quanto à senhorita Moore, ela foi manipulada emocionalmente. Agiu sob coerção. A promotora se pôs de pé. Permissão para apresentar provas de refutação. Concedido, disse Raymond em voz baixa. A tela voltou a se iluminar, desta vez mostrando as mensagens do telefone de Cassandra. Um texto apareceu ampliado diante de todos. É a hora. Outro seguiu. Se ela desaparecer, finalmente seremos livres. Um murmúrio percorreu a sala. Cassandra escondeu o rosto entre as mãos. Ele me disse para falar isso, ela gritou. Sua advogada apoiou-lhe uma mão no ombro, sussurrando algo que ela não escutou. Edward não virou a cabeça. Suas mãos estavam tão tensas que as veias se marcavam contra as algemas. A promotora voltou ao centro da sala. Sua voz tinha um peso que cortava o ar. Intenção, evidência, consequência. Não são ferramentas da tragédia, são ferramentas da escolha. Ela se virou para o estrado. Vossa Excelência, a acusação encerra seu caso. Raymond permaneceu em silêncio por um longo instante. O som dos papéis se movendo desvaneceu-se. Os flashes cessaram. Ele inalou devagar, levantou o olhar e falou com precisão tranquila. Este tribunal declara ambos os acusados culpados. Um murmúrio percorreu a sala. Cassandra emitiu um som entre um soluço e um grito. Edward não se moveu. Seus olhos continuavam fixos na mesa à sua frente. O martelo bateu uma vez, depois duas, depois três. A sala voltou a ficar imóvel. A voz de Raymond seguiu calma, medida. Edward Hale, 30 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. Cassandra Moore, 10 anos, com possibilidade de liberdade após 5. Cassandra desabou na cadeira, os ombros sacudidos. Um fotógrafo capturou o instante. Seu choro, o rímel escorrido, as mãos cobrindo-lhe o rosto. Edward se levantou quando os guardas o seguraram pelos braços. Ele não ofereceu resistência. Os jornalistas lá fora receberam a notícia segundos depois. As palavras apareceram em todas as telas. Culpados. Raymond percorreu a sala com o olhar uma última vez. Sua voz se suavizou, mas seus olhos permaneceram frios. Este tribunal está encerrado. Ele bateu o martelo mais uma vez. O som ressoou pelas paredes de mármore, agudo e final. Em seu quarto de hospital, Isabella ouviu esse som através dos alto-falantes da televisão. Ela fechou os olhos,
a mão sobre o suave ritmo sob suas costelas. A lei havia falado. Dentro de seu escritório, Raymond Hale dobrou sua toga e a colocou em seu estojo de madeira. O martelo polido descansava ao seu lado, silencioso. O peso da justiça não pressionava mais suas mãos. Pela primeira vez em anos, o silêncio do quarto lhe pareceu amável. Ele olhou pela janela em direção à torre do hospital à distância. Seu reflexo no vidro parecia mais velho, mas também mais leve. Ele pegou seu casaco e saiu sem seguranças nem câmeras. Ele caminhava como apenas um pai o faria. No Hospital Santa Helena, os corredores cheiravam a desinfetante e a sol. As enfermeiras o cumprimentavam em voz baixa ao passar. Quando ele chegou ao quarto 213, parou na porta. Dentro, Isabela estava sentada ao lado da janela, com uma manta pálida sobre o colo. Sua pele ainda estava frágil, seus movimentos lentos, mas a luz em seu rosto estava viva. Ela virou a cabeça quando a porta se abriu. "Papai!" Sua voz era suave, um suspiro mais do que uma palavra. Raymond parou ao lado da cama, sua mão agarrando a borda da grade. Por um momento, ele não conseguiu falar. O tribunal, as câmeras, o veredito, nada disso existia ali. Ele estendeu a mão e pegou-a de sua filha com cuidado, com medo de quebrá-la, com medo de que ela desaparecesse como a lembrança daquela noite. "Você fez o que ninguém mais pôde", ela disse. Ele negou com a cabeça. "Eu fiz o que qualquer pai deve fazer." O quarto voltou a ficar em silêncio. Lá fora, o jardim se movia com o vento. As folhas sussurravam contra o vidro. Uma enfermeira entrou com um pequeno embrulho envolto em branco. Isabela sorriu em meio às lágrimas. "Ela está acordada", disse a enfermeira suavemente. A menina era diminuta, frágil como uma pena, a pele rosada e nova. Isabela a tomou em seus braços com as mãos trêmulas. "Ela está viva", ela murmurou, quase com medo de acreditar. Raymond inclinou-se, os olhos brilhando. "Qual é o nome dela?" "Hope", respondeu Isabela. "Hope Hale." O nome flutuou no ar como uma oração. A bebê se moveu, seus pequenos dedos se fecharam em torno do polegar de sua mãe. Raymond estendeu a mão e tocou levemente a dela. Por um instante, todo o ruído de sua vida desapareceu. Ele viu apenas dois corações, um novo e frágil, outro firme e cansado, batendo juntos sob a mesma luz. Mais tarde, Isabela dormia, respirando fundo e uniformemente. Raymond sentou-se ao lado da janela, olhando para o pátio. O jardim voltava a estar cheio de cor. As enfermeiras se moviam entre as árvores. Seus jalecos brancos brilhavam contra o verde. Crianças da ala pediátrica brincavam com fitas de papel ao vento. As risadas subiam, leves e reais. Ele fechou os olhos e lembrou-se do som do martelo, aquele eco que antes lhe havia parecido o fechamento de tudo. Agora soava pequeno, distante. A justiça havia falado, sim, mas sentado ali, ao lado de sua filha e de sua neta, ele compreendeu algo distinto. Ele sussurrou para o ar tranquilo. A justiça não é só prova. Às vezes, é amor. Ele sorriu levemente, o primeiro sorriso sem defesas em anos. Dias depois, o hospital deu alta a Isabela. Ela caminhava devagar, ainda fraca, mas decidida. O primeiro lugar que pediu para visitar foi o jardim. Raymond caminhou ao seu lado, com a bebê nos braços. Eles avançaram pela trilha, parando junto a um banco sob as árvores em flor. A luz do sol filtrava-se entre os galhos, deixando flashes dourados em seus rostos. Isabela olhou para ele. "Nunca imaginei que a paz se sentisse tão silenciosa", ela disse. "O silêncio é onde começa a cura", ele respondeu. Ela assentiu,
os olhos brilhando. O vento levantou a manta branca da bebê, como um sopro de algo sagrado. 1 ano depois, o jardim parecia diferente. As paredes estavam recém-pintadas, e na entrada erguia-se um arco de pedra com letras douradas. Fundação Esperança para Mulheres e Crianças. Uma pequena multidão havia se reunido para a inauguração. Não havia câmeras desta vez, nem repórteres, apenas pessoas que estavam ali porque acreditavam. Lírios brancos margeavam o caminho. Isabela encontrava-se ao pé da escadaria, segurando Hope nos braços. A menina, que já andava, puxava o laço que cruzava a porta. Sua risada fez todos sorrirem. Raymond estava ao lado delas. Uma voluntária se aproximou com uma tesoura. Gostaria de fazer a honra, Juiz Hale. Ele olhou para Isabela, depois para a menina. Não, o juiz, ele disse em voz baixa. Apenas o pai dela. Juntos, eles cortaram a fita. A multidão aplaudiu suavemente. O vento percorreu o jardim, levantando as fitas prateadas atadas às árvores. Os sinos da capela próxima soaram, misturando-se ao murmúrio das folhas. Isabela olhou para o pai. Nós vamos ajudá-los, pai. As mulheres que não conseguem falar, as que ainda se escondem. Ele assentiu. Você já está fazendo isso. Ela sorriu. A justiça me salvou, mas o amor me manteve viva. Ele não respondeu. Apenas pousou uma mão em seu ombro, observando a menina que corria atrás das pétalas no gramado. O sol descia, tingindo o céu de ouro suave. As pessoas se despediam, suas vozes se desvanecendo pela trilha. Isabela ficou em frente à nova placa na parede. Ela traçou as letras com os dedos, fundada em memória das mulheres que não puderam falar. Raymond a observava, os olhos cheios de orgulho silencioso. Você deu voz ao silêncio delas? Ele disse. Ela se virou para ele, sorrindo. Você lhes deu justiça. Ele segurou a mão dela. O mundo pareceu parar, como se escutasse. A brisa agitou as fitas mais uma vez, espalhando a luz por todo o jardim. A risada de Hope soou novamente, clara e brilhante, estendendo-se além dos muros da fundação. Pela primeira vez em anos, tudo se sentiu em calma. O passado havia falado, a lei havia respondido, e o mundo, finalmente, estava silencioso o suficiente para curar. A verdadeira justiça é sempre a oportunidade para uma nova vida. Se você gostou deste final emocionante e da nossa história, lembre-se de demonstrar o seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas narrativas cheias de mistério e emoção. Deixe o seu like neste vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E claro, adoramos ler os seus pensamentos. Comente aqui embaixo o que você achou da reviravolta do Juiz Hale.